As desigualdades sociais e econômicas seguem em queda no Brasil. É o que reafirma a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, o PNAD 2012, realizada pelo IBGE. O estudo revela alta na taxa de empregos, aumento de renda da população, diminuição do trabalho infantil, maior número de pessoas com formação no ensino superior, avanço na posse de bens duráveis, mais domicílios com acesso à rede de esgoto, abastecimento de água, iluminação elétrica e telefonia, entre outros bons exemplos. Analisar a evolução de indicadores estratégicos para o desenvolvimento do Brasil é pensar em formas de ampliar a conquista de direitos, promover igualdade e construir cidadania, por um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje analisa os avanços sociais e econômicos no Brasil segundo dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Para essa conversa, eu tenho o prazer de convidar Jaqueline Quarezemin, socióloga e diretora da Upinari Pesquisa e Consultoria, Leandro Orie, economista do DIESE, e Cláudio Salvadori Dedeca, economista da Unicamp. Bem-vindos. Boas notícias, somos um país com mais empregos e aumentamos a renda da população. Segundo a PNAD, o Brasil registrou em 2012 taxa de desemprego de 6,1%, menor que os 6,7% de 2011. O rendimento médio mensal, já descontada a inflação, também melhorou, teve um ganho real de 5,8% em relação a 2011. E ainda, as pessoas com rendimentos mais baixos tiveram ganhos superiores aos de renda mais alta. Então, para começar, eu gostaria que vocês fizessem uma análise desses dados na atual conjuntura social e econômica brasileira. Apesar do crescimento mais lento, do PIB menor nos últimos anos e da crise econômica internacional, conquistamos avanços. O que produziu esses resultados? Vou começar pelas damas. Jaqueline, bem-vinda. Obrigada. Os dados são interessantes porque o contexto internacional é de crise, né? Você tem uma desaceleração das economias emergentes, você tem ainda a crise na zona do euro, ela se mantém, e os Estados Unidos tentando se recuperar, não é? Com essas confusões ainda recentes, quer dizer, o Brasil está nesse contexto e ainda conseguiu realizar algumas políticas interessantes que resultaram nesses indicadores agora. Então, olhar com profundidade, tentar buscar a melhora, a continuidade desse avanço é o grande desafio nesse momento. Dedeca. Olha, os dados da PNAD 2012, na verdade, eles trazem pouca surpresa, né? Algumas tendências já observadas em 2011 são reproduzidas, tá certo, né, nesse último ano. Eles são favoráveis? São. Isso continua havendo aumento de renda, os indicadores de emprego também são positivos, mas é importante que nós olhemos com uma certa atenção esse dado, porque já desde 2011, em alguns indicadores já desde 2009, nós temos, na verdade, uma luz amarela. Por que uma luz amarela? Os dados da PNAD estão indicando o seguinte: uma certa tendência em termos de geração de emprego, comportamento da renda, redução da desigualdade, da pobreza, tá certo? Vem perdendo fôlego esse movimento. E, obviamente, o que isso sinaliza? Sinaliza que, do ponto de vista do crescimento do país, nós temos um desafio no sentido de transitar para uma nova etapa, né? E isso é importante nós olharmos, vamos ter a oportunidade de tratarmos nesse programa, né? Mas os dados, eu diria que obrigam nós colocarmos um pouco o pé no chão. Por que o pé no chão? E olharmos as vantagens, mas as vantagens no sentido de que essas vantagens nos permitem enfrentar desafios enormes do ponto de vista de geração de emprego, redução da desigualdade e redução da pobreza para a segunda metade dessa década. Tá certo. Leandro, entra na conversa, bem-vindo. Obrigado. Como é que você lê esses dados nessa introdução aqui ao nosso papo? Olha, eu vou muito na linha do que já foi falado por ambos. Eu acho que, ao mesmo tempo que são indicadores interessantes, principalmente porque 2012
do ponto de vista econômico, já foi um ano que teve uma desaceleração e os indicadores da PNAD indicaram que não houve uma regressão no mercado de trabalho, né? Houve em alguns indicadores, até salientado pelo Cláudio, uma questão de diminuiu, né, a velocidade de avanço, isso é uma coisa para ficar atento, né? Mas o que eu acho mais interessante é o fato de que acho que vai ser muito importante analisar os dados desse ano, mas é muito interessante que, apesar desse descasamento, você parece que está conseguindo segurar tudo que você conquistou no período anterior. Então, mesmo num ano que você não teve um vigor econômico tão grande como foi 2010, por exemplo, ou o período de 2004 para cá, pelo menos do ponto de vista do mercado de trabalho, ainda você conseguiu, aquela coisa de ficar estanque ainda. Você conseguiu manter. Vamos ver se agora... Mas eu concordo que é necessário ter atenção. Então, essa luz amarela a que o Cláudio se referia, você dizia, eu queria que a gente pudesse, então, vasculhar um pouquinho melhor essa questão que você colocou à mesa. De um lado, quer dizer, esses indicadores, o avanço desses indicadores, né? Distribuição de renda, redução da miséria, da pobreza, a diminuição da desigualdade social, entre outros, né? Eles perderam força, embora eles se mantenham favoráveis, mas eles perderam força por conta da crise econômica a partir de 2008, ou eles perderam força porque há um esgotamento das iniciativas e é preciso renová-las, ou pelas duas coisas, ou por nenhuma dessas alternativas? Olha, eu vou pegar um indicador para que a gente possa analisar, depois podemos olhar outros indicadores ao longo do programa, inclusive para que o telespectador tenha uma compreensão mais precisa, tá certo, da questão. No caso da desigualdade, que nós estamos falando da desigualdade de renda, o indicador de desigualdade, a queda foi muito pequena, e nós temos que levar em conta que num ano que teve um aumento do salário mínimo substantivo de quase 10%, mais de 10% em 2012. Né? Por que os mais pobres tiveram um aumento de renda maior, mas os ricos, o ganho dos estratos superiores de renda, se aproximaram já do ganho de renda dos patamares mais baixos. A desaceleração em termos de geração de emprego foi observada. Pois bem, por que isso ocorre? Ocorre em grande medida porque nosso crescimento também perdeu fôlego, né? E é importante que nós tenhamos ciência do seguinte fato: esse crescimento, na verdade, ele está sendo sustentado fundamentalmente pelo consumo. E nós estamos com uma dificuldade de acelerar o investimento do país. E do ponto de vista, seja da renda, seja inclusive do emprego, cada vez mais, qualquer possibilidade de ganho de renda que nós possamos vir a ter nos próximos anos, e também de emprego, dependerão da aceleração do crescimento. Eu vou dar um exemplo que é o caso do salário mínimo, tá certo? O salário mínimo já no próximo ano terá um aumento menor, e se nós não acelerarmos o crescimento, também não aceleraremos o crescimento do salário mínimo. Então, se o salário mínimo não conhecer uma aceleração em termos de crescimento, como os rendimentos mais baixos dependem da evolução do salário mínimo, o que ocorrerá? Provavelmente o aumento da renda dos mais pobres não evoluirá tão expressivamente. Desse modo, a questão chave hoje é acelerar o crescimento, e a aceleração de crescimento não está mais associada ao consumo, está acelerado fundamentalmente se teremos a capacidade de alavancar o crescimento, o desenvolvimento, o investimento. Jaqueline. Então, eu acho que tanto o investimento, enfim, ampliar a geração de emprego, ela necessita da qualificação de mão de obra. E ainda que as análises do IPEA recentes sobre a PNAD mostraram que houve avanços na escolaridade, o Brasil tem muito ainda que qualificar a mão de obra se quiser atender essas grandes demandas, porque o desenvolvimento ele não ocorre só pela produção, quer dizer, a produção ela precisa da qualificação, senão não tem como. Então, eu vou concordar com a segunda alternativa, mais com essa, embora eu só esteja complementando o que o professor colocou, mas vou concordar com
que você falou antes, que para continuar desenvolvendo, tem que inovar. E inovar e pegar essas questões sérias de educação mesmo, porque não é o discurso que se tem hoje, que tem que aumentar o número de escola, não, mas uma educação de qualidade, uma educação que consiga formar para os eixos estratégicos de desenvolvimento do país, coisa que o Brasil não tá, as universidades não estão conseguindo atender ainda, porque, de certo modo, a educação no Brasil, ela instituiu um modelo e segue-se esse modelo durante muito tempo, não é? Tanto no ensino básico, fundamental, médio, ensino superior. Quer dizer, hoje nós temos toda a questão da internet, por exemplo, que é um recurso extremamente importante e em qualificação, não é? E não é utilizado. Não é? Os meios, grandes meios, que de algum modo tentam passar algum tipo de formação por seus veículos, eles são genéricos, não tem uma forma, entendeu? Então, a ação, do meu entendimento, ela tem que ser uma ação integrada. Eu só consigo ver avanços econômicos e que nós consigamos consolidar essas conquistas até aqui, e avançar, sim, embora concorde que é um sinal amarelo, se investir em educação. E esse não é um discurso genérico, isso é um fato. Se não qualificar, não tem. Para onde nós vamos? Se nós temos um déficit absurdo em pesquisa no país. A China, 20 anos atrás, não é, adotou, que quis o melhor modelo de universidade europeia para desenvolver pesquisa, e começaram a comprar matéria-prima do mundo inteiro para desenvolver. E eu não vou, claro, discutir a questão da China, que até está com queda também no PIB, revendo lá suas políticas, mas é importante ver que eles foram atrás de um modelo que deu certo. E não que nós tenhamos que ir. O Brasil tem uma capacidade também geradora, criativa, tem que usar as pessoas que estão dentro das universidades para que elas comecem também a pensar os modelos. Não é a política, ela não pode andar sozinha, a economia não é algo invisível, da mão, invisível. Então, articular todos os elementos, eu penso que é estratégico para que o Brasil consiga avançar sob o atual cenário. Leandro, você concorda com essa análise? E vou acrescentar aqui um elemento que é o seguinte. Me parece que esse é um discurso corrente, quase unânime, né, em todas as vertentes políticas, de que um pé de barro e um fator, um pilar estratégico do desenvolvimento do país é a qualificação educacional. De certa maneira, a gente conseguiu, universalizar o acesso ao ensino básico, fundamental e médio, não ao universitário, mas ao fundamental e médio, mas ao massificar, a gente perdeu, a qualidade não acompanhou a massificação do ensino. Então, o ensino menos se democratizou e mais se massificou, né? Então, essa seria uma forma de que a receita, né, do crescimento não ficasse apenas na fatia do consumo, muito embora, me parece que ele não pode ainda abrir mão de uma possibilidade de um mercado de consumo interno importante, porque de certa maneira ele também nos defendeu da crise lá de 2008, 2009. Como é que você lê esse conjunto de elementos que então Dedeca e Jaqueline esboçaram? São dois aspectos muito importantes sobre a discussão. Eu vou tentar meio que dividi-los, mas assim, no fundo, eles fazem a parte do mesmo arcabouço. Especificamente sobre os resultados da PNAD, os últimos, até sobre a luz amarela, eu diria que o que me deixa um pouco a pulga atrás da orelha é principalmente o fato que há acomodação no mercado de trabalho. Eu acho que isso fica muito claro, principalmente na diminuição das taxas de desocupação, que a PNAD mostrou, mesmo no contexto da aceleração econômica, elas foram muito também, se deu um papel importante nessa estatística relacionada ao menor crescimento da população economicamente ativa. Você teve uma diminuição no ritmo de geração de vagas, porque é normal, né? Isso é um dado que se relaciona mais diretamente com o nível de atividade. Mas, por outro lado, você também teve uma diminuição na quantidade de pessoas que estavam ingressando no mercado de trabalho e procurando emprego. E isso não deixa de ser um fator favorável. Inclusive, a PNAD indicou especificamente nesse caso que de 15 a 24 anos, né, diminuiu a participação desses jovens, né? E eu, sinceramente, acredito que não todos, mas uma parte considerável deve ser a questão de aumento de escolaridade. Preferiram ficar na escola. Então, de qualquer forma,
A diminuição da taxa de desocupação devido a esse menor crescimento da PEA, ela não é uma situação tão confortável, porque se você inverte a situação, você vai ter um ritmo de crescimento da geração de vagas não tão alto e a base de pessoas ingressando no mercado de trabalho maior. Daí, do nada, a taxa de desemprego pode dar uma estilingada. Então, que é o que isso está acontecendo com a Europa. Os jovens... Isso é uma coisa... Agora, especificamente sobre a discussão de qualificação, eu acho que ela está inserida num debate que está se pautando muito, eu tenho visto muito, que é a questão de produtividade, né, que se alega que o país não consegue crescer porque muito discurso corrente da produtividade, se tem muito essa teoria de que, olha, produtividade é falta de qualificação das pessoas, porque... E, inclusive, vários institutos, você pega os jornais de economia, eles falam muito nisso. Eu acho o seguinte, eu acho que a qualificação, o aumento da escolaridade é uma coisa importante dentro dessa discussão. Agora, o patamar tecnológico da economia também é importante. Por quê? Não adianta eu ter uma super qualificação dos quadros, dos ocupados, eles serem especialistas em N coisas, se a estrutura econômica não vai absorvê-los. Então, aí você está falando de políticas, industriais, políticas de produção, enfim. São várias coisas que andam juntas. Você não, na minha opinião, você não pode fazer uma política de elevação de escolaridade focada nessa questão de aumento de produtividade sem ter uma elevação do nível tecnológico. Porque senão você... até já me falaram uma vez, você vai ter engenheiro apertando parafuso. Ok, eu preciso fazer um rápido intervalo e a gente já volta.